Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. No seu versículo de número 31. João capítulo de número 8, versículo de número 31, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos seus discípulos que criam nele, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você pode se assentar. Aleluia. Esta semana eu me acordei e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí então nós ficamos pensando no que Deus queria falar conosco, pois eu acredito que alguma vez eu já tenha ministrado essa mensagem, e aí eu disse para o Senhor: Senhor, o que Tu queres falar? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto muito conhecido nosso, muitas pessoas pregam, é texto de guardanapo, dizer de caminhão e outras coisas mais. E aí então o Senhor perguntou ao meu coração: o que é verdade para ti? E aí eu fiquei pensando, disse: o que é verdade para mim? Aí eu estava indo eu estava indo tomar banho, e de repente o Espírito bradou no meu coração: verdade é ausência de dúvida. Eu disse: verdade é ausência de dúvida. Aí eu fiquei com isso no meu coração: verdade é ausência de dúvida. Porque realmente quando algo é fato, não tem como contestar, não tem dúvida. Está comprovado. Como é que nós vamos dizer que não existiram os dinossauros se os ossos estão aí? Então não tem como questionar, está ali. Tu pode não aceitar, mas que foi fato, existe. Os ossos estão aí, montados nos museus por onde nós passamos. Aí eu fiquei com essa palavra, eu disse: Deus, o que Tu queres com isso? E aí então agora, quando nos preparávamos, chegamos do serviço com a minha esposa e estávamos nos preparando, e eu pensando na mensagem, disse: Jesus, o que Tu queres tirar daqui? E aí agora eu lendo o texto, e eu vendo aqui Jesus, ele estava como sempre com uma grande multidão lhe cercando. E conforme Jesus ele ia falando, as pessoas foram crendo nele. As pessoas foram acreditando nele, e as pessoas crendo nele, ele pega então e diz assim: Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí então eu vejo Jesus dizendo que se as pessoas creem na palavra dele conforme ele ministrava, as pessoas seriam chamadas de seus discípulos. Aí o Senhor me falou uma frase que confrontou um pensamento meu. Porque eu sempre tive comigo, desde que eu me converti, e sempre bati nessa tecla: eu vivo o que prego, ou eu prego o que vivo.
Aí o Senhor confrontou-me. E Ele disse: tu vive o que prega? Ou tu prega o que vive? E eu disse: Jesus, eu prego o que eu vivo. E aí então o Senhor começou a abrir o meu entendimento. Ele disse: existem algumas pessoas que pregam o que vivem. Falam daquilo e vivem aquilo. Por exemplo, tem pessoas que vivem doença e falam de doenças. Tem pessoas que vivem miséria e falam de miséria. Tem pessoas que vivem prosperidade e só sabem falar de prosperidade. Tem pessoas que vivem o egoísmo e só sabem falar do egoísmo. Depois existe aquele outro mensageiro que vive uma coisa, mas prega outra. E aí o Senhor disse: esses que vivem uma coisa e pregam outra se enquadram com os fariseus, se enquadram com os escribas. Eu disse: mas Jesus, me causa estranheza. Eu fiquei questionando com Deus, porque se o camarada vive uma coisa e prega outra, os fariseus, por exemplo, eles pregavam que as pessoas deviam levar uma vida íntegra, uma vida reta, mas eles muitas vezes não eram íntegros, não eram retos. Na maior parte das vezes eles cometiam alguns erros. Só que aí a minha mente ela viajou lá no Evangelho de Mateus, aonde eu via Jesus dizendo: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês de forma alguma vão entrar no... Aí eu disse: meu Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. O Senhor quer me confundir? Porque eu disse: Deus, eu quero entender o que o Senhor quer falar. Porque se o Senhor diz lá, usa eles como exemplos, e agora o Senhor diz que eu não posso ser como eles, me explica. Aí Jesus vem e diz assim: é por isso que eu amo esse Jesus, irmãos. Tem gente que vive o que prega, tem gente que prega o que vive, mas os meus discípulos, eles vivem e pregam o que eles creem, que é diferente. Porque muitas vezes o discípulo do Senhor, olha que interessante, irmão, o discípulo do Senhor, ele não vive uma fartura, mas ele prega a fartura, porque ele crê na fartura. Muitas vezes o discípulo do Senhor, ele pode estar doente, mas ele prega a cura, e ele vive a cura porque ele crê na cura. Aí eu disse: Jesus, meu Deus. Aí o Senhor disse: quem vive a minha palavra, ele vai viver porque ele crê em mim. Porque a minha palavra, ela tem que estar nele. E a minha palavra, ela é verdadeira. A minha palavra, ela é genuína. E tu não pode te confundir de forma a dizer que... Sabe o que é interessante, irmão? Que semana passada, uma irmã me ligou, querendo conversar comigo. E no momento que ela me ligou, eu estava ocupado, e eu disse: agora eu não posso falar, mas daqui um pouquinho eu te retorno. Aí, conforme eu me desocupei, eu liguei para ela, e aí nós conversamos. Fiquei cerca de 1 hora conversando com ela, e ela disse: irmão, como é que eu vou pregar amor, se eu não estou conseguindo viver amor, se eu não estou vivendo amor, eu estou dando, mas não estou recebendo amor? Como é que eu vou falar de família, se a minha família está destruída? Como é que eu vou falar disso, se eu não tenho, eu não me vejo com prerrogativas para falar deste assunto? Aí eu disse para ela: seria muito fácil, seria muito conveniente nós falarmos das coisas que nos são convenientes. Por exemplo, é muito fácil falar que Deus abençoa quando eu sou abençoado. Agora, eu falar que Deus abençoa quando eu estou passando pela provação, aí eu estou demonstrando através da minha fé que eu creio que hoje a minha vida não mudou, mas amanhã ela vai mudar. Então aquele que crê em Jesus, que segue a verdade, ele prega
Porque ele crê. É porque ele visualiza um futuro. Ele visualiza a palavra de Deus se cumprindo em sua vida. Às vezes nós vemos alguns pastores, algumas igrejas com irmãs que ministram e diz: não, tu só pode falar de prosperidade se tu viver de prosperidade. Mas eu não encontro isso na Bíblia. Eu não encontro base bíblica para algumas fundamentações que as pessoas apresentam, sendo que Jesus disse: tu vais falar de mim. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E muitas vezes nós vemos pessoas, muitos cristãos, que servem a Cristo, mas levam uma vida que não está pautada na verdade, porque ele vive com dúvida, fazendo a palavra do Senhor mentirosa. Hoje não tanto, mas eu me lembro quando eu me converti, queridos, era comum, era natural levantar-se no meio do culto um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo e dizer: assim te diz o Senhor. E muitas vezes colocava a mão em nossa cabeça, batia no nosso peito: olha, Deus manda te dizer que isso vai acontecer na tua vida. E com muita frequência, quando nós críamos, isso acontecia. Porque a fé, ela é o combustível que faz com que a mão de Deus se manifeste sobre nós. Então, se eu e você cremos, a bênção do Senhor, ela acontece. Se eu e você cremos, o Senhor opera em nossas vidas e através de nossas vidas. E sabe que, enquanto eu estava vindo do caminho, e eu dizia: Jesus, o Senhor tem razão. Para nós hoje aqui é muito fácil nós falarmos de fé, nós falarmos que Deus faz, porque a gente olha hoje o templo, está pronto, está construído. Mas há 15 anos atrás, quando se dizia que se iria construir um templo dessa magnitude, muitas pessoas menearam a cabeça, muitas pessoas duvidaram, disseram que não seria possível. Mas hoje se vem aqui e aplaude: é mesmo, Deus falou. E se nós ministrarmos fé na vida dela hoje, elas acreditam, porque elas estão vendo aqui materializado a fé de 20 anos, 30 anos atrás. Porque um dia alguém creu, alguém abraçou e disse: não, vamos correr atrás. Jesus falou: vamos colocar a pedra fundamental. Então quem chega hoje e olha, se vislumbra, por quê? Porque a fé de alguém está sendo honrada hoje, porque ele creu. Então, meu irmão, a conquista que eu e você almejamos, ela tem que estar eivada de fé, não de dúvida. Porque nós vivemos uma verdade, nós pregamos uma verdade, nós cremos numa verdade. Irmão, eu não consigo viver, então creia. Eu não consigo pregar, então creia. Você precisa acreditar que é possível, e não pode duvidar. Se não consegue pregar, não prega, mas creia você. Tente viver. Se tem coisa mais difícil nessa vida, meu irmão, é você ver uma pessoa pregar uma coisa e as pessoas pré-julgar. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes nós fazemos isso. Porque às vezes eu e você olhamos para as pessoas e fazemos aquele pré-julgamento. Está falando de família, mas a família está destruída. Está falando de cura, mas ele está doente. Está falando disso, mas ele está dessa forma. Está falando em prosperidade, mas vive numa choupana, vive morando na vila, no meio do barro, numa casa difícil, vive com dificuldade, desempregado, vive numa situação horrível. Não importa o que eu vivo, não importa o que eu prego, o que importa é o que eu creio. Eu não estou dizendo aqui que você deve pegar a santidade e não andar em santidade, não é isso. Eu estou dizendo que aquilo que nós falamos, as pessoas vão olhar e vão chegar a uma conclusão a meu e a teu respeito. Mas agora, uma coisa ninguém pode impedir:
Se você tiver fé, você verá milagre. E as pessoas terão que aplaudir o milagre que Deus vai realizar através da tua fé, porque você crê. Então você precisa viver a verdade, conhecer a verdade, porque a partir do momento que você conhece a verdade que é Cristo, o viver vai ser mais fácil, o pregar vai ser mais fácil, porque quando você crê em Cristo, as tuas atitudes, a tua vida ela muda, o teu portar ele muda, a tua conduta ela muda, porque Cristo em nós, Ele causa mudanças. E Ele pega e junta, Ele une a vivência, a pregação, e Ele transforma tudo na crença de você, na minha crença, na minha convicção, na minha certeza, naquilo que eu acredito, que é a minha fé em Deus. Quando você crê em algo, mesmo que você não esteja vivendo, mas você diz, olha, Deus falou que vai me honrar, Deus falou que vai me abençoar, e eu creio nisso. Sabe qual o detalhe da verdade? É que às vezes as pessoas pensam que vivendo o engano vão trazer à existência a verdade, isso não é. Eu vejo muitas pessoas que fazem um uso daquele texto lá do livro dos reis, quando perguntam, como é que vai a tua vida? Vai tudo bem. Como é que vai tudo bem? As pessoas dizem uma mentira, porque dizem que a Bíblia diz que a mulher, ela pegou e disse, quando estava tudo errado, ela disse que estava tudo bem. A mulher mentiu, porque ela estava chegando diante do profeta, e ela disse, eu vou agora conversar com o profeta. Ela não utilizou aquele tudo bem para que as pessoas pensassem que estava tudo bem. Ela não queria que as pessoas soubessem da sua vida. O profeta sim, porque foi o profeta que foi ministrar sobre a vida dela. E ela disse, homem de Deus, quando eu vim e te oferecia este lugar, este cômodo, e tu, de forma a contribuir, profetizaste sobre minha vida, eu disse, não brinca com a tua serva. E quando Eliseu entendeu, ele disse, Deus me ocultou o que estava acontecendo. Ela não estava conforme com a situação. Ela disse, Deus, eu não te pedi, por que tu fez isso comigo? Ela estava pleiteando algo que ela creu. Ela creu na palavra do profeta. E agora vem tira, ela diz, não brinca comigo, porque eu não brinquei contigo. É isso que ela está dizendo. Só que tem muitos crentes que estão levando uma vida completamente errada, completamente fora dos padrões cristãos, e acham que está certo. Não, Deus quer que eu viva assim. Não, Deus não quer que tu viva assim. Deus quer que tu viva a verdade. Se está ruim, diga, Deus, está ruim, mas eu sei que tu pode mudar. Senhor, eu estou doente, mas eu sei que tu pode curar se tu quiser. Senhor, estou desempregado hoje, mas eu sei que se tu quiser, tu pode abrir a porta. Não viva o engano, viva a verdade. Aí tem gente dizendo, não, eu estou passando por isso porque Deus quer. Aí tá, mas tu crê que Deus vai te abrir a porta? Se Deus quiser, não. Ou você crê ou você não crê. Porque na dúvida o Senhor não opera. O Senhor opera se eu e você temos fé. Se eu não tenho fé, digo, Senhor, eu não tenho fé para isso. Foi o que o pai do jovem disse no Evangelho de Marcos. Senhor, eu não tenho fé, mas me ajuda. Às vezes eu e você não temos fé e ainda queremos mascarar dizendo que temos. Eu sempre converso com a minha esposa. Eu digo para ela, vamos levar uma vida o mais próximo da verdade possível, o mais transparente possível. Porque é isso que Deus quer, porque eu conheço a verdade. E eu quero que a verdade transforme, eu quero que a verdade me liberte. Eu quero que a verdade ela opere em minha vida. Eu conheço um casal de amigos nossos, que eles tinham esse hábito. Como é que tá? Tá tudo bem. Brigando em casa, discutindo em casa, se enganando e vindo para o culto e muitas vezes cantando. Muitas vezes profetizando.
Sabe cadê esse casal hoje? Estão divorciados e longe da igreja. Porque você vai brincando com o diabo, achando que as coisas são assim e não são, meu irmão. O diabo, ele não brinca. Nós damos brecha para ele e ele entra. E não pensa que o diabo entrando, ele só vai te dar um tapinha nas costas, ele vem para destruir. Porque foi isso que Jesus disse. Se o diabo ele entrar, ele vem para, ele mata, ele rouba, ele destrói. Porque o que ele mais busca é uma oportunidade. Então, meu irmão, se você conhece a verdade, viva a verdade. Eu não consigo viver, então creia nela. Quando as pessoas te perguntam como é que está, olha, meu irmão, estou passando pela prova, mas Deus vai me dar vitória. Estou passando pela luta, mas Deus vai me honrar. Muitas vezes o crente tem vergonha de falar que está passando por dificuldade, está passando por luta. Às vezes queremos mascarar situações. O país numa baita crise aí, e o crente está jogando dinheiro para o alto. Me diz quem? Como alguém me disse, eu sou filho do Altíssimo, meu pai é dono do ouro e da prata, tá, então vamos compartilhar a prata, porque para mim ele não deu ainda. Porque esse teu pai não é o meu mesmo pai, porque meu pai me prova, e o teu está te dando dinheiro para te botar para fora, vamos acertar isso aí. Querido, a Bíblia é muito clara, nós que complicamos ela. Deus, ele é muito verdadeiro, ele fala, ele quer que nós sejamos como ele é. Verdadeiros. E a Bíblia diz que se eu não ensinar, eu serei o menor lá no reino dos céus. É o Evangelho de Mateus, se você ler capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17, se nós não ensinamos a verdade, como ela é realmente, nós seremos cobrados depois. Nós que pegamos e ensinamos, que falamos para pessoas de Jesus Cristo. Porque conhecemos a verdade. E se eu conheço a verdade, eu não posso privar você de viver a verdade, de crer na verdade, de receber as bênçãos que a verdade vai atrair sobre a tua vida. Porque quando você vive a verdade, a bênção de Deus, ela cai sobre a tua vida. Quando você vive a verdade, a bênção do Senhor, ela se manifesta sobre a tua vida. A Bíblia ela nos traz inúmeros exemplos de homens e mulheres que precisaram aprender e entender o que Jesus queria dizer. Os discípulos passaram um trabalho até eles entender o que Jesus queria deles. Mas a partir do momento que você entende o que Jesus quer de você, fica fácil. Porque você crê nele. Aí você sai de sua casa numa sexta-feira, quando você poderia estar em outro lugar, para vir aqui e enganar-se a você mesmo. Ou como acontece com muitas pessoas, tu fosse fazer o que lá na igreja? Eu fui lá ouvir a palavra, tá, e o que a palavra surtiu na tua vida? Que eu posso chegar lá do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Quando bem na verdade a palavra diz que tu pode chegar aqui de um jeito, mas tu vai sair daqui de outro. Tu vai ser mudado, tu vai ser transformado. E se você crer na palavra, tu vai ter a tua vida mudada. As pessoas que estão ao teu lado terão sua vida mudada também. Porque quando você crê na palavra, quem te escuta é envolvido pela palavra. Às vezes você conversa com pessoas, como já aconteceu comigo. Você conversa com pessoas que você olhando humanamente, ele não tem nada para te oferecer. Mas você troca meia dúzia de palavras com aquela pessoa e aquela pessoa te enriquece. Porque ela é tão cheia de Deus, ela é tão rica espiritualmente, que a tua vida acaba sendo enriquecida. Porque ela diz, irmão, eu não tenho muito. Um dia desses, um disse para mim, irmão, a minha casinha é simples. Nós não temos muita coisa, é chão batido. Mas Jesus está aqui. Jesus vive aqui. Jesus mora aqui. Porque quando você vive o que você crê,
Jesus Cristo não está com você só quando você anda com um carrão bom, quando tem uma conta bancária boa, ou quando você está rodeado de pessoas que são reconhecidas. Não, Jesus, Ele está com você quando você vive, ainda que uma vida simplória, mas na presença dEle, as coisas acontecem. Aconteceu um fato muito interessante comigo essa semana. Deus me deu uma revelação para uma irmã. E aí eu entreguei a revelação para ela. E eu disse: vai embora. E aí ela pegou e chamou a minha esposa. Ela disse: irmã, eu não entendi o que teu esposo falou comigo. Ele pode conversar comigo? E ela disse: claro. Aí me chamou, eu conversei. Aí ela disse: o senhor falou comigo, mas eu não entendi o que o senhor disse. Então eu vou dizer para ela assim, ó: o que Deus disse é que não é para a senhora mais fazer desta forma, como a senhora está fazendo, assim, 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 mas é para a senhora fazer desta forma. E ela disse: é isso? É. Simples assim? É. E ela disse: então eu vou dizer uma coisa para o irmão. Faz 3 anos e meio que o meu esposo foi embora. E faz 3 anos e meio que eu estou pedindo para Deus: Deus, eu estou pedindo para o meu marido voltar, mas eu não sei se é esta a oração. Aí eu disse para ela assim: eu utilizei alguma palavra difícil para o seu entendimento? Ela disse: não. E aí ela disse assim: irmão, muito obrigado. E começou a chorar. E aí queria me abraçar. Eu disse: abraça minha esposa. E ela começou a chorar e disse: fazia tanto tempo que eu queria vir aqui conversar com o senhor e não tinha. Disse: porque não era o tempo. Esse era o tempo. Porque às vezes, irmãos, Deus quer de nós coisas simples, e nós queremos complicar as coisas. Deus quer nos levar por um caminho simples, e nós queremos um caminho sofisticado. Deus quer clareza, e nós queremos complicar. Quando Jesus conversou com Pedro, lá no finalzinho do Evangelho de João, e Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me ama? Primeira vez. Você lembra o que Pedro respondeu? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta os meus cordeirinhos. Passou alguns instantes, Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ama? E Jesus disse, e ele: Senhor, sim, eu te amo. Jesus faz 2 vezes a mesma pergunta para Pedro, e nas 2 vezes Pedro mente para Jesus. Aí Jesus pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me ama? Eu tenho certeza que na 3ª vez, o tom de Jesus, ele foi diferente. Porque Jesus queria extrair a verdade de Pedro. E quando Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro se entristece, porque Pedro entendeu que Jesus sabia que ele estava mentindo. Meu irmão, você pode mentir para mim, para o pastor Nelson, pastor Samuel, mentir para o teu familiar, para as pessoas. Você vai querer mentir para Deus que está tudo bem? Como é que nós vamos enganar Deus, meu irmão? Me explica. Se o salmista lá no Salmo de número 139 diz que não tem como enganar a Deus, como é que nós vamos enganar Ele? Como é que nós vamos faltar com a verdade com Ele? Eu trago você nessa noite uma palavra verdadeira, aonde eu estou dizendo para você: diga a verdade. Você sabe como chegou aqui, e Deus também sabe. Diga para Deus: Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou chorando, Senhor, eu estou dessa forma, Senhor, eu me sinto desta maneira. Porque você está na presença de alguém que te conhece. Você está na presença de alguém que sabe tudo sobre a tua vida. E se você abrir a tua boca para Ele, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Senhor, eu estou aqui, mas eu continuo a crer no Senhor.
Uma das coisas que sempre nos marcaram nessa história de 19 anos que eu tenho de caminhada de fé, é que quando nós estávamos recolhendo as ofertas para construir o templo, por muitas vezes a gente sempre ajudou o pastor Samuel, e nós recolhemos ofertas. E sabe o que eu recolhia de oferta muitas vezes? Vale transporte. E eu sabia que aquele irmão que dava vale transporte, com certeza ele iria a pé para casa. Mas ele creu. Ele disse: Senhor, eu creio nessa obra, eu creio nessa promessa, eu creio na tua palavra. Sabe que uma vez uma irmã fez por mim? Ela disse: irmão Jader, tu vai lá em casa? Eu disse: vou, eu pego a minha esposa, a gente vai. E ela disse assim: eu estou desempregado e meu marido está desempregado. Eu disse para ela: mas irmã, eu não quero nada. Eu não quero nada da senhora, a gente vai lá visitar a senhora, conversa, oramos, abençoamos e vamos embora, é isso. O meu papel é esse. E aí marcamos o dia, fomos na casa dela. Quando chegamos lá, tinha uma mesa, uma casinha muito simples, mas uma mesa repleta, pensa em comida. Naquela época eu comia bastante, hoje eu como pouco. E nós comemos, irmãos. E eu fiquei tão feliz com aquele ato dela, que eu disse: Senhor, eu vou profetizar sobre a vida dela, e nunca mais vai faltar comida aqui. E eu profetizei sobre a casa dela. O esposo dela se aposentou, ela se aposentou e ainda continua trabalhando. E graças a Deus, ela me diz até hoje: nunca mais faltou comida na minha mesa. Porque o evangelho ele é simples. Ela foi tão singela conosco, fazendo aquilo. Eu disse: Deus, isso foi verdadeiro, e não é para mim, Senhor, para me engrandecer, não, é porque o teu nome é glorificado. E por que você fica retardando a bênção de Deus sobre a tua vida, meu irmão? Por que você fica dificultando a tua própria vida? Diga para o Senhor: Senhor, a minha vida está dessa maneira, dessa forma, está acontecendo isso. O apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, ele disse aos filipenses: sejam sempre conhecidas diante do Senhor as vossas petições, as vossas orações, as vossas necessidades, o que você precisa, seja sempre diante dEle. Muitas vezes você fala para o mundo inteiro e não fala para Jesus. Viva a verdade vai te libertar. Ela vai te libertar dessas situações, vai te libertar desses dissabores, ela vai te libertar de tanta coisa. A tua vida será diferente, porque você vai viver a verdade que você crê. E no que é que você crê? Eu creio em Jesus Cristo. Às vezes, eu não posso ir mais, o tempo está me apertando. Às vezes, a gente não quer demonstrar para as pessoas o que está acontecendo, e tenta mascarar. Não tenta, não mascara não. As pessoas sabem que tu serve a um Deus vivo. E se as pessoas não creem, não importa que as pessoas não creiam, o importante é que você crê. A Bíblia diz no Evangelho de Atos, ou no livro de Atos, que Filipe era muito usado nas mãos de Deus. E de repente o Espírito Santo diz para Filipe: Filipe, vai a um determinado lugar, porque lá eu vou te usar. E Jesus, de repente, coloca Filipe no lugar, ele está lá, e agora? O que vai acontecer? E de repente ele olha e vem uma carroça, uma carruagem. De repente ele olha e vem um homem. E aí o Espírito diz: te aproxima dele. E quando Filipe vai se aproximando, ele vê que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. E aí ele perguntou: tu está entendendo o que tu estás lendo? E ele disse: não tem quem me ensine. O profeta está falando dele ou está falando de alguém? O que Filipe fez? Começou a ensiná-lo. Olha, ele está dizendo isso. A Bíblia diz que Filipe abriu a sua boca e ensinou e anunciou Jesus para aquele moço. O que aconteceu? Aquele moço quis se batizar. Aquele moço quis abraçar a mesma causa de Filipe. Porque, meu irmão, quando você faz o que Deus pede, que é coisa simples, a sequência, o resultado, ele é natural. Vai ser também de forma simples. Porque é Deus que vai dar o resultado, é Deus que vai fazer as coisas acontecerem. Por favor, se coloque de pé, eu não posso ir mais. Então, quando você crê, quando você vive essa palavra verdadeiramente, ela começa a surtir efeito.
ela começa a manifestar-se, ela começa a revelar-se. Porque, meu irmão, se essa palavra aqui deixar de se revelar, nós podemos sair das portas dessa igreja e ir embora. Se essa palavra aqui deixar de se revelar, se Jesus deixar de ser na tua vida, ninguém mais será. E eu sei uma coisa, Ele continua sendo. Ele não quer que você viva uma vida. Eu tinha tanta coisa para dizer. Ele não quer que você leve uma vida triste, abatida, amargurada, uma vida de murmuração, de reclamação. Eu me lembro lá do livro de 1 Reis, quando Elias, ele foi confrontado por Jezabel, e Elias corre para o monte do Senhor, e ele diz: eu vou correr para a presença do meu Deus, porque Ele vai me responder. E a Bíblia diz que quando Elias chega no monte, o Senhor pergunta: o que fazes aqui, Elias? E nessa noite o Senhor te pergunta: o que fazes aqui? Sabe o que Deus quer? Ele quer ouvir você falar. A Bíblia diz que Elias, quando Deus perguntou o que ele fazia lá, Elias disse: Senhor, olha, está acontecendo isso, e falou para o Senhor. É só você ler 1 Reis, capítulo de número 19, vai lendo os versículos que seguem. E ele diz para Deus tudo o que estava acontecendo com ele. Eu me encontro dessa e dessa forma, Senhor. Aí Deus vai te colocar nos braços, vai te carregar no colo, e diz: vem que eu te consolo. Vem que eu te consolo. Quando os apóstolos lá na Porta Formosa foram confrontados por aquele paralítico, eles disseram: olha, nós somos pobres, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus. É assim, irmão, é assim, é simples. Sabe o que Deus quer da gente? Simplicidade. Sábado passado o Senhor me deu uma palavra e eu disse: eu não sei o que Deus quer, mas o Senhor me disse: seja simples como a pomba, porém prudente como uma serpente. Simples assim. O que você precisa? O que você quer do Senhor? O que você quer do Senhor? O Senhor sabe o que você quer, mas o que é que você quer do Senhor? Será que o que você vai falar vai confrontar com aquilo que Ele espera com que você diga? O que você quer do Senhor? O que você precisa que o Senhor faça? O que você precisa que o Senhor realize? Deus está falando muito forte contigo nessa noite. Mesmo eu sem te conhecer, eu sei que Deus está falando porque está confrontando. E por muitas vezes tu pensastes que era preciso: Deus para me ouvir, tu pode dizer que não é assim, porque eu sei que eu estou falando. Deus para me ouvir, Ele precisa que eu faça. Não. Então somente abrir tua boca. E as tuas dificuldades, os teus problemas, Ele te ajuda a resolver.
Porque às vezes, aí tu dizes, é tanta coisa que eu precisava, mas vamos por partes. Vamos começar a alinhar as coisas. Vamos colocá-las em ordem, porque a tua mente, me diz o Senhor, ela está como que fragilizada. Mas com um pouco de paciência o Senhor vai te ajudar a organizar. E Ele vai colocar as coisas no lugar. E as coisas vão começar a ser centralizadas. E os teus desconfortos, o teu dissabor, o Senhor vai transformar isso. Que muitas vezes, eu não sei, mas às vezes no teu convívio isso te faz mal. Eu não sei qual é o teu convívio, mas às vezes tu não te sente bem, te sente desconfortável. Mas o Senhor diz, eu vou te ajudar. Mas eu quero te ouvir falar. Porque de acordo com aquilo que tu abriu teu coração para Deus, nós vamos ver se vai se encaixar como a chave e o cadeado. E nós vamos começar a abrir as portas, e vamos começar a desamarrar, e vamos começar a fazer as coisas acontecerem. Simples assim. Simples. O Senhor só pede uma coisa para nós: filho, dá-me, te peço, o teu coração. Ouve. Aleluia. Deixe o Senhor fazer você viver verdadeiramente a verdade. E eu digo para você, só espera que você vai ver. Você que é oração intercessória, por favor, sai do teu lugar, porque eu não posso ir mais. E nós vamos orar por você. Vem aqui dizer para o Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero viver a verdade, porque eu quero que a verdade me liberte, eu quero que a verdade me transforme, eu quero que a verdade ela faça com que pessoas sejam encontradas além de mim, pessoas sejam transformadas além de mim. Aleluia. E eu tenho certeza que Ele vai, porque não é eu, meu irmão. Essa palavra não eu escolhi, foi o Senhor que escolheu para nós. E se Ele escolheu para nós é porque alguma coisa Ele tem. Oh Jesus, oh Jesus, nessa noite. Oh Jesus, nessa noite. Sim, Jesus, nessa noite estão aqui essas pessoas que ouviram, Senhor, como seu Senhor chamando, batendo a porta dos seus corações. E eu tenho certeza que alguns corações, eles estão queimando sim. Eu tenho certeza que alguns corações estão ardendo sim. Ó Senhor, e se o coração está ardendo é porque o Senhor está acendendo o fogo, porque a Bíblia diz que o fogo não vai se apagar. O fogo do Senhor não vai se apagar. Serão turnos de 24 horas, e tendo o Senhor pessoas para incendiar, para fazê-lo, para mantê-lo sempre vivo em tua presença. E nessa noite eu estou te pedindo, Pai, eu estou te pedindo, ajuda-os a viver a verdade. Ajuda-os a viver a verdade, Pai. Ajuda para que a verdade venha transformar, venha mudar, venha mostrar para eles que o Senhor é o Deus em quem eles creem.
arde meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho Descanso. não vai ter a partir de hoje, porque este fogo vai incendiar a tua vida, ele vai incendiar a tua casa, ele vai incendiar a tua família. Este fogo que está cerrado